buscar o Senhor agora. Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado, meu Deus, por essa tarde que o Senhor dá a cada um de nós para fazermos a Tua vontade, para estarmos aqui no centro dela, no começo dessa semana, fazendo aquilo que o Senhor aprova e o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer de nós. Isso é a coisa mais importante, quando nós estamos na Tua vontade, e não na nossa. Quantas coisas hoje, Senhor, nós estamos vivendo, colhendo, passando, enfrentando, porque fizemos e nos entregamos a fazer a nossa vontade, porque não demos ouvidos à voz do Senhor, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Eu oro agora e te peço, nos livra de continuarmos vivendo assim, de sermos entregues à própria disposição mental que já existe em nós, a vivermos apenas para atender os nossos pensamentos e sentimentos, mas que venhamos perceber, que venhamos enxergar e sermos crédulos, capazes de perseguir a Tua vontade. Que seja a Tua palavra que venha conduzir cada um dos nossos passos dos pés, das nossas decisões de vida, das nossas atitudes. Eu peço, meu Deus, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos, os da mente, os da boca, os das mãos, tudo que nós pensamos, falamos, fizemos, bem como também o que nós deixamos de fazer, que o Senhor nos deu direção, colocou na nossa mão e ainda assim não fizemos, tememos, hesitamos, retrocedemos. Nos perdoa, Senhor. Passa com Teu sangue sobre cada um de nós, nos purifica de todo mal, tira de nós, meu Deus, todo mal, e o maior mal que existe é o pecado, porque ele tem poder de impedir que as nossas orações cheguem até o Senhor. O que causa divisão entre nós e o Senhor é o pecado, e nós não queremos o pecado, nós queremos o Senhor. Por isso estamos aqui, por isso viemos para Te ouvir, para Te buscar, para pagar os preços que o Senhor espera, exige, meu Deus, e tem determinado para que nós paguemos. E eu oro para que o Senhor nos ajude, como diz a Tua palavra, que se o Senhor não estiver em nós, se o Senhor não estiver conosco, nós não podemos fazer coisa alguma, é verdade. Então não nos abandona, esteja conosco, nos ajuda, Senhor. O Senhor disse: em mim nada podeis fazer. E nós queremos a Tua ajuda, a Tua companhia, a Tua presença. Queremos discernimento, queremos revelação, queremos percepção pela Tua palavra. Que não tenha nenhuma área na nossa vida que haja algum tipo de percepção que não seja pela Tua palavra. Nós queremos ver o Senhor em tudo. E queremos que o Senhor nos acompanhe em tudo. De forma que se alguma coisa não é do Senhor, então nós também não vamos. Nós não seguiremos, porque só queremos estar em lugares, só queremos, meu Deus, entrar em situações que o Senhor faz parte. Eu peço, fala conosco, nos mostra o que o Senhor tem com cada um de nós, nos revela a Tua palavra, a verdade, e nos leva e nos eleva para lugares mais altos. Essa é a Tua palavra, é a Tua vontade e é o que nós recebemos. É o que nós cremos, meu Deus, e tomamos posse para a nossa vida. Eu entrego esse culto agora e peço que todos os impedimentos, as barreiras, os obstáculos para que venhamos receber do Senhor o melhor, que caiam por terra e que o Senhor opere e abençoe a nossa vida. Eu Te agradeço por tudo, muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pelo nosso nome
escrito no livro da vida. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Eu creio que não é até aqui. Não foi até aqui, mas continuará sendo, porque a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para cumpri-la, para concluí-la. E assim eu creio. Tomo posse, declaro sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2022, 10 vezes mais, incomparável, será meu ano, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Crê mesmo? Que seja feito conforme a sua fé. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui começar como todo culto deveria começar com essa palavra. Para lembrar que o que deu inspiração para a nossa palavra profética, que é essa palavra, que o Daniel e os 3 jovens, quando foi feito com eles ali os testes, e o rei Nabucodonosor fez todo tipo de perguntas sobre todo tipo de assunto que ele conhecia, e ele constatou que aqueles 4 jovens eram 10 vezes mais sábios, inteligentes, entendidos, e neles havia mais discernimento do que em qualquer outro, não jovem apenas, mas eles eram mais sábios do que os jovens e do que os que já estavam há muito tempo com o rei, aqueles que eram velhos em termos de idade, que tinham experiência e que vinham também, tanto da Babilônia como de outros povos. O porquê que isso aconteceu? Por que que eles se tornaram, ou melhor, por que que eles foram tornados, feitos? Por que que eles chegaram nessa condição? Por causa desse versículo aqui, ó. Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu, diga decidir. Decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa do rei. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Então, toda vez que você declarar a palavra profética, aquela que estava aqui no caso, que é a de 10 vezes mais, você tem que lembrar por que que aconteceu isso, como que aconteceu isso, de que maneira que ficaram assim. Foi porque eles tomaram essa decisão. E a decisão, ela tem cisão no meio. Trata-se, quando você vai na etimologia da palavra, você vai ver que dos significados, você vai ver que há uma cisão, né, que foi determinada, e não pode ser determinado fora, tem que ser determinado dentro. Tem gente que está perdendo tempo, perdendo oportunidade, perdendo pessoas importantes para a vida, perdendo dinheiro, perdendo tempo, porque não cortou coisas ainda pela raiz. Tem gente que apenas faz coisas superficiais, ou seja, aquela situação que alguém está vendo, aquela coisa que tem algo ali envolvido, tem talvez dinheiro, tem uma imagem, tem um barulho, né? De repente naquele momento que aconteceu a situação, houve aquela promessa, houve, né, aquela cena toda, agora eu vou fazer isso, agora eu não faço mais assim, não, olha, a bispa já fez um culto inteiro sobre isso aqui, que nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que vive fazendo promessas. A começar quem é casado, cuidado com o que você fala para o teu cônjuge,
Porque quanto mais, aprenda uma coisa que isso não é o que eu estou falando, essa é a verdade. Quanto mais o teu cônjuge ou as pessoas mais próximas de você te falam coisas desse tipo, você vai ver, eu nunca mais vou te pedir isso. Sabe aquela coisa do marido pede para a esposa, e a esposa às vezes resmunga, reclama, faz cara feia, e aí o marido se sente rejeitado com aquilo, ele não sente que ela rejeitou aquela atitude, ela rejeitou ele, né? Então algo do tipo, sei lá, o que um homem vai pedir para uma mulher, né? Que ela vai resmungar, faz aquela comida que só você sabe fazer para mim. Eu estou cansada, agora não, tá tarde, hoje não sei o que lá. Quantas vezes que você vê o homem dizendo assim, olha bem, ó o tipo de promessa, eu nunca mais te peço nada. Dentro da mulher, a mulher está assim, né, ó. Sei. Vamos ver se dura 1 hora essa promessa. Aí daqui a pouco vai o bonzão lá, toma o banho dele, né, vai lá procurar a fivela da cinta, né, que não está naquela gaveta que ele deixou. O que ele faz? Bem, onde está a fivela da minha cinta? Aí está ela lá, né, se vingando. Não disse que não ia pedir mais nada? Então, não é essa situação, mas o que eu estou dizendo é que às vezes tem gente que, nunca mais vou fazer isso com você, nunca mais vou sair com você, olha, nunca mais eu te falo nada. Cuidado com essas promessas. Por que você tem que tomar cuidado? Não é com o que você promete, mas você tem que tomar cuidado com o efeito pós, o que isso causa com relação à sua imagem para as pessoas que realmente importam. Tem gente que quando fala algo para a mulher, para o marido, para os filhos, eles ouvem, e eles ficam calados como se acreditassem por respeito, ou pior, ou por dó. Ou para evitar desgaste, sabe aquele tipo de pessoa que fala, se eu falar alguma coisa, vai dar uma discussão, não vai terminar bem, ele vai se justificar, ou ela vai se justificar, aí vai ter toda uma situação aqui. Então, eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia já falou, tem coisa que desde criança que a gente faz isso, que quando alguma coisa acontece, a gente fala para alguém, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu te falo nada, nunca mais você vai me ver agindo assim, nunca mais eu já disse, né, igual a promessa de bêbado para a família, aquele dia que o cara chega, quebra tudo, né, às vezes agride até pessoas da família, aí acorda, vê o estrago, todo mundo ali, aterrorizado, tal, a pessoa tem aquela crise de choro, de realidade, aquela percepção do caos que ele causou, né, por descontrole, por egoísmo, e aí diz, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Quem já teve parente que bebe, que usa droga, que costuma fazer esse tipo de coisa, sabe o que eu estou falando. Você não acredita nesse tipo de promessa. Porque ela não tem decisão envolvida, ela tem apenas... O que tem envolvido, gente? Emoção. Então eu quero te convencer pelo que eu estou sentindo agora. E ninguém muda de vida pelo que está sentindo. Ninguém muda de vida pelo sentimento. Eu estou sentindo isso, então agora eu vou... Não, você tem que ter uma convicção. Eu posso falar para você, me colocando no lugar deles, então eu estou falando como se fosse eu, que o sentimento aqui era de perda. O sentimento de não vou tomar do vinho que vai na mesa do rei. Para mim o vinho não faria diferença, porque eu tenho asco à bebida alcoólica, qualquer tipo. Mas era o prazer
na época. A comida, no caso, a melhor comida do mundo, comida de hotel 7 estrelas. Porque Nabucodonosor, né, o líder, e quem tinha determinado que seria assim, era o homem mais poderoso da terra. Era o homem mais importante. Então, ele queria gente que pudesse ali aconselhá-lo. Ou você acha que o Nabucodonosor estava formando aqueles jovens para quê? Para eles seguirem carreira, para eles abrirem cada um sua startup lá e agora vai ganhar o seu dinheiro? Não, ele estava formando cada um daqueles até então jovens, para que quando fossem adultos, servissem da forma mais excelente, da forma mais produtiva, de forma que ninguém pudesse concorrer com ele. Porque ele estava pegando os melhores para ele, para servi-lo, para estar com ele. Então, ele já acostumava aqueles jovens a comer como ele comia, a estar na mesa dele, a ter o tipo de vida em algumas coisas que ele tinha, para depois aquilo não ser estranho para eles. Tudo aquilo, tudo era pensado. Então a comida, o vinho, né? O acesso, inclusive, o acesso a mesmas condições do rei, era algo bom. Era algo para a carne, para o corpo, era bom. Então, o sentimento aqui para uma decisão deste tamanho ser tomada, não foi um sentimento bom, um sentimento de prazer, não foi algo que eles tiveram motivação, isso aqui, eu vou fazer e tal, não. Inclusive, para mim, a base dessa palavra. O que fez com que Daniel e os seus 3 amigos, ou seja, os 4 jovens, tomassem essa decisão foi convicção. E sabe o que alguns ainda não fizeram, diferente desses aqui? Não tomaram decisões com a convicção que já tem. Tem gente que está esperando tudo que imaginou acontecer primeiro para depois tomar uma decisão importante. Tem muita coisa ainda que aconteceria com esses jovens, que eles também não fariam, como a passagem que a gente vai ler hoje, que eles também não se misturariam, que eles também não se entregariam, mas, diga no momento, o que eles sabiam que era contaminador, o que eles tinham já naquele momento de informação, isso aqui me contamina, o que eles sabiam? Da comida e do vinho. Então, eles não esperaram saber, deixa eu ver primeiro, tudo, ao longo da minha vida, tudo que pode me contaminar, tudo que pode me atrasar, tudo que vai ser um problema, tudo que é uma afronta a Deus, não. Mas o que tem hoje aqui? E esse para mim é um ponto que algumas pessoas ainda não se posicionaram este ano. Você não sabe tudo que 2022 reserva para você. Você não sabe tudo que vai ter esse ano, que vai acontecer nesse ano. Se vai ser mais um ano de pandemia, de restrição, de abre e fecha e abre, de uma disputa política sem escrúpulo e sem precedentes, e que quem estiver abaixo disso vai pagar preços muito altos. Você não sabe se vai ser um ano muito próspero, abundante, produtivo. Você não sabe ainda se vai ser um ano muito quente ou muito frio, muito seco, ou vai chover muito. Você não sabe. Não sabe tudo que Deus vai fazer, não sabe tudo que o diabo vai fazer. Mas de repente você já sabe no que você pode se separar. No que está diante de você e que não cabe na tua vida. E pode já se separar. Pode já ver, esse vinho aqui não cabe para a minha fé. Se não cabe para a minha fé, não cabe na minha vida. Olha, essa atitude
não cabe na minha fé. Então, não cabe na minha fé, não cabe na minha vida. Eu sei que esse alimento que eu fui proposto a comer, apesar de ser um alimento muito bom, agradável, saciável, e, enfim, de qualidade, melhores ingredientes, é um alimento consagrado a outros ídolos, e eu não posso colocar isso dentro do meu organismo. Porque uma coisa, gente, é a gente não saber o que está fazendo. Por exemplo, é igual muitos perguntam, direto agora está tendo essa pergunta, eu vou até responder antes que você já me pergunte. Talvez você está e fala assim, me fala aí, eu devo ou não devo tomar a vacina? Eu vou te responder. Lá em Romanos 14 diz que maldito aquele que se condena no que faz. Então tem gente que acredita na vacina. Leu a respeito, conhece profissionais da saúde, se informou, viu casos e acredita. Se você acredita, toma. Biblicamente não tem um versículo que diga que você não possa tomar. Antes que alguém pergunte, mas a Bíblia não fala que a gente não pode tomar vacinas. Então, não é pecado. Você fala assim, eu vou tomar a vacina, eu estou pecando? Aí eu volto para a resposta que eu já dei. Maldito que se condena no que faz. E o que estava dizendo no que se condena? Quando você come sem acreditar no que você está comendo, você está sabendo, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Se você pegar todo o versículo, tinha gente que é assim, eu acho que eu não devo comer esse tipo de carne. Eu acho que eu não devo comer, que se eu comer eu vou me contaminar. Paulo estava falando para os romanos, se você acha que você vai se condenar se você comer, eu já disse para você que não vai. Mas se você comer, você vai se sentir acusado, você vai se sentir pesado depois, não coma. Está entendendo ou não? Não coma, não faça. Então eu digo, você vai tomar? Toma com fé. Você que não vai tomar, também não toma com fé. O que não pode é a pessoa não tomar, mas ficar pensando assim lá dentro, mas se eu tomasse, eu acho que eu ia ficar melhor. Mas se eu tomasse, eu creio que ia me dar alguma vantagem. Mas se eu tomasse, eu creio que eu ia estar mais protegido. Você acredita então? Toma. Está entendendo? O que não pode é você, não, eu tenho minha dúvida, eu acho que ainda não foi feito todos os experimentos, eu creio que pode dar um efeito colateral, eu creio que a longo prazo pode ser um problema, tal. Então, se você não acredita, não é uma convicção sua, então não tome pelas suas convicções. Porque o que está na Bíblia eu estou te mostrando. Mas se tomar, vai para o céu, vai para o inferno? A vacina não vai determinar para onde você vai. Está entendendo? Não vai determinar. Tanto que tem gente na igreja que tomou e tem gente que não tomou. Tem gente que, se tiver 10 doses, vai tomar as 10 doses. Tem gente que não vai tomar nenhuma. Então, eu estou abrindo esse assunto porque vai ter partes na palavra que você pode até estar achando que é uma mensagem subliminar falando aí da vacina, e não é. Não tem nada a ver, aliás. Para nós, para a igreja, cada um tem a sua convicção com relação a isso. Cada um, que eu falo, cada pessoa. Ninguém, por exemplo, na igreja, de qualquer obreiro interno, digamos assim, que são aqueles que têm reuniões toda semana, têm trabalhos, ninguém foi orientado a tomar ou a não tomar. É a convicção de cada um. Pessoa que tem a convicção, eu creio que isso vai me ajudar, vai me fazer bem, vai
vai me imunizar, vai, enfim. Toma. A pessoa que não tem essa convicção não toma, entendeu? E nós convivemos todos numa boa. Por quê? Porque nós acreditamos, sim, que a nossa proteção vem de Deus. Isso nós acreditamos. Então, isso não é agora, isso é desde março de 2020. Quando começou. E já teve tempo de abrir, de fechar, tempo de fechar, de abrir, tempo de você ter que passar dentro de um tanque desse aqui de álcool em gel, medir temperatura e põe máscara, põe 2 máscaras e faz coisa e não pode, tem que ficar 1,5 metro, daqui a pouco 2 metros, daqui a pouco. Então isso para nós é algo que está acontecendo no mundo, que por acaso nós moramos ainda. Mas não são essas as informações que nos pautam para a nossa vida. Então é importante você, que é uma pessoa muito ligada à informação, à notícia, a essas mudanças seculares. Tem gente que a cada dia tem gente se frustrando com a igreja, com a bispa, com os pregadores. Eu não imaginava que eu ia ouvir isso de vocês, igual que eu estou falando aqui, por exemplo, da vacina. Mas nunca houve qualquer margem para você ouvir o contrário. Igual esses dias ainda, uma pessoa disse assim, o mundo, a vida é boa porque é redonda, né, dá voltas e nada como um dia depois do outro. Esses dias eu ouvi de alguém, uma pessoa que não foi reverente num culto, que saiu depois não pôde mais entrar, a pessoa eu ouvi da pessoa que eu não tinha amor. Eu disse, por quê? Porque não era para eu ser, eu venho para a igreja para ser curado, e aí na igreja não me deixam entrar. Eu falei, então, mas quem quer ser curado na igreja, fica dentro da igreja. Não vem com alguém até a igreja para ficar do lado de fora. Eu não penso assim. Eu falei, agora você quer ser curado, você quer ser libertado, você quer ser abençoado, você está no lugar certo. Eu falei, mas tem que ter reverência. Não adianta alguém chegar e dizer assim, vai ser do meu jeito. Não, você tem que se submeter. Essa é uma palavra que muita gente tem dificuldade. Se eu tivesse que dar uma receita para algumas pessoas, para elas mudarem de vida, e eu tivesse que falar uma palavra, só uma, eu diria assim, aprenda o significado de submissão. Porque tem gente que o dia que se submeter ao que deve se submeter, vai mudar de vida. A vida assim vai dar um 180 e vai explodir para cima. Porque tem gente que aquela maldita, e é maldita a mania. Eu vou buscar ali, mas vou fazer do meu jeito. Eu quero direção, mas não vou seguir a direção. Eu vou até o ponto que eu acho que deve. Não, aí não funciona. Não funciona. É como estão tentando fazer hoje com as escolas. O que estão tentando fazer com as escolas hoje? Estão tentando fazer os professores mais aprenderem com os alunos do que os alunos com os professores. Você está entendendo? Da criança chegar na escola, ter 5, 6, 7 anos, dizer assim, não quero isso, eu acho que eu sou assim, tem que ser desse jeito, assim do jeito que você está fazendo essa curva, esse jeito eu não vou aprender, eu quero aprender da minha forma, gritando, fazendo isso, tal. Tem gente que defende que é assim, deixa a criança fazer do jeito dela. Deixa a criança ela se auto-ensinar. E de quebra ela ainda vai te ensinar alguma coisa, hein, professor? Porque o jeito que você aprendeu lá atrás não foi bom, não. Bom é o jeito que essa criança de 7 anos, 8 anos, ela vai te dar uma nova didática. Então, por isso que eu estou dizendo, talvez você venha com essa visão, como é que o povo chama essa visão hoje? Essa visão, é claro, não estou falando que significa isso, mas as pessoas querem dar esse nome para esse tipo de atitude, a visão cosmopolita, né? A pessoa que está com uma visão ali bem situada, acertada, então vamos lá.
Não. Eu não sou do tempo, né, que eu lembro do meu pai falar que ele ia na escola, dependendo do jeito que ele falava com a professora, não sou desse tempo. Tem gente aqui que é. Mas eu lembro do meu pai falar que ele ia na escola, tinha um cantinho ali, que ora era milho, ora era tampinha de refrigerante, ora era algumas coisas assim que costumava assim, tratar muito bem o joelho, dependendo como é que falava com a professora, ficava ali. Entendeu? Dependendo da maneira que respondia nas provas, era taxado, não era pelos amigos de escola, não. Colocava chapéu, lembra daquele chapéu? Pontudo. E aí você vai falar assim, meu Deus, esse povo sobreviveu? Olha, meu pai tinha menos escolaridade do que eu, mas eu lembro que quando eu perguntava alguma coisa para ele em séries mais altas do que as que ele já tinha estudado, ele sempre sabia me responder o que ele tinha aprendido na escola. Ou seja, funcionou. E as pessoas que estudaram da época dele, que eu conheci também, costumavam saber mais. Sabiam ler bem, escrever bem, fazer contas, né, aquelas contas básicas do dia a dia. Eu não estou defendendo aqui excessos, não estou dizendo que tem que colocar ninguém ajoelhado no milho, ninguém ajoelhado na tampinha de refrigerante, ninguém colocar aquele chapéu, né? Mas eu estou dizendo que em algum momento as pessoas se perderam. Mas as pessoas lá fora se perderem, as pessoas lá fora elas terem uma visão e fazerem seus testes, suas tentativas para ver se as coisas mudam, é uma coisa. Nós temos referência. E a nossa referência é a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara de como você deve agir. Quando você tem algo diante de você, a Bíblia diz, faz com convicção. Uma pessoa para tomar uma decisão dessa aqui, ela toma uma decisão dessa, ó, não vou, me dá permissão para eu não comer da comida do rei, de eu não tomar do vinho da mesa do rei, ela tem que ter convicção. E por que esse versículo ainda a gente está nele? Porque se você é uma pessoa que você ouve todos, ouve tudo, pega um pouquinho de cada um, como dizem para você fazer lá fora, se tem uma coisa que você não tem, é convicção. Porque quem ouve todo mundo, ouve coisas contraditórias de pessoas diferentes. E não adianta eu ouvir tudo de todos. Eu preciso escolher qual a vida que eu vou ter. Não dá para eu estar bem com todo mundo. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, nesses últimos tempos, uma das melhores, não vou dizer que foi a melhor, mas uma das melhores, foi quando lá em abril, na pandemia, eu que estava todo dia acessando site para saber como é que estava a notícia, quantos morreu, quantos que estavam, e aonde que estava pior, como é que estava atacando, os sintomas, e o que estava fechando. Um dia eu falei, quer saber, isso está me afetando, isso aqui está me prejudicando. Peguei e falei, não vou ler mais nada. Não vou ver mais nada. Dali para frente eu não vejo mais notícia. Não entro em site mais para ver notícia. Eu só entro em site quando sai alguma coisa que tenha a ver com o dia a dia da igreja, esse negócio de você ter que, agora quantos por cento, quanto pode, quanto que não pode, distanciamento, aí é obrigação. Agora, buscar para saber, não quero saber mais. Porque eu escolhi, eu quero ouvir, eu quero receber de uma fonte. Para tomar as minhas decisões, mediante essa fonte. A fonte que eu escolhi é a palavra de Deus. Eu não quero, eu posso também, em algumas situações, não comer a comida que todo mundo está comendo. Não beber a bebida que todo mundo está bebendo.
Ah, mas às vezes não faz falta saber das coisas. Não, sempre alguém chega falando o que realmente a gente tem que saber. Que caiu lá a rocha, alguém traz isso para a gente. Ah, que tal lugar pegou fogo. Isso aí voa. Alguma boa notícia também chega. Mas não é algo que eu gasto tempo. Porque eu quero ter convicção. Tomar uma decisão, não ficar com um monte de informação que muitas eu nem sei se são verdadeiras. Aqui eu não tenho dúvida que é verdade. A Bíblia eu não tenho dúvida que é verdade. Agora, hoje não há um site que você entre para ver uma notícia que você possa afirmar que tudo que está escrito ali é a mais pura verdade. É ou não é verdade? Você não pode me dizer isso. Não, tem tal site lá que se você entrar, tudo que eles publicarem é 100% de 100. Não tem. E eu não estou falando só de notícia, eu estou falando das companhias, eu estou falando de coisas que você se pauta, se referencia por elas. E concluindo, né, a pessoa que falou que eu não amo, que a igreja não ama tal, porque não permitiu, falei, pelo contrário, falei, você está recebendo amor talvez como você nunca recebeu na tua vida, porque eu estou te ensinando a ser reverente. Se você não for uma pessoa reverente, você não vai ter nada na sua vida. Porque reverência a gente aprende em casa. Falei, talvez você não aprendeu isso com os seus pais, talvez você não respeite os seus pais e devia respeitá-los. Porque se você aprende em casa sobre respeito, sobre reverência, você vai ser reverente nos lugares por onde você passar. Hoje a pessoa estava aí com a mãe. No lugar que disse que não ama, e não estou achando ruim ter vindo não, estou achando bom. Tem que vir mesmo. Tem que buscar mesmo, quer ser curado, vai ser curado em nome de Jesus, vai ser abençoado, mas tem que chegar com humildade, ou seja, eu quero, então eu me, submeto. Se você não se submete, então você não quer. E isso é em tudo na tua vida. Você, eu quero casar, você vai se submeter a conviver com outra pessoa diferente? Não. Então não casa, fica sozinho. Não, mas a pessoa vai ter que fazer. Opa, você tem controle se ela vai fazer? Você sabe se ela vai fazer? Não. Então, você sabe se você vai fazer. Mas não sou só eu. Não é, mas você tem controle sobre as tuas obras. Se você não entra para ceder, não entre. Porque em um casamento, se um decide, eu decido fazer dar certo, vai dar certo. Você está entendendo? Mas se nenhum decidir fazer dar certo, vai dar certo? Então, pelo menos, precisa decidir. Eu vou pagar os preços, eu vou ceder, eu vou me submeter a essa nova vida, eu vou me submeter àquilo que é difícil para mim, mas que é bom para o relacionamento. Eu não estou dizendo você se submeter a caprichos, a coisas ilícitas, a mentira, não, se submeter a coisas que você não acostumou fazer, que você não gosta, mas que você sabe, são boas, elas acrescentam, elas agregam. E essa é uma palavra que tem gente que entrou 2022, ouvindo, né, tendo essa direção, se submeta, fulano, se submeta, entrou naquele novo trabalho, se submeta àquelas regras, fulano, você está agora num novo grupo de gente, se submeta àquele novo estilo de vida, você está em Deus agora, se submeta a Deus. Tem gente que continua a mesma, não é do meu jeito, é da forma que eu quero, é tudo que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou ouvir algo, mas vou fazer do meu jeito. Não vai. Não vai funcionar, não vai dar certo, não vai levar você a um resultado diferente ao que você já chegou. Sem essa separação, gente, não tem o cumprimento da promessa de 10 vezes mais. Em todos os sentidos que essa palavra couber na sua vida, leve ela a sério e pratique ela. A palavra de você
fazer essa separação, se submeter, de fazer essa detecção, o que não cabe mais, o que não dá para eu continuar como eu estava, o que não dá para eu simplesmente seguir. Eu tenho que parar, eu tenho que interromper, eu tenho que fazer essa cisão, e aí fazer de uma forma diferente. Porque foi essa atitude, essa decisão deles, do Daniel e os 3 jovens, que deram a eles essa condição de 10 vezes mais. Essa condição que eles passaram a ter e que fez toda a diferença na vida deles. Vamos aqui para Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua do rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim,
ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Nós já falamos aqui e lemos, na verdade, a parte que fala lá atrás, quando esses homens, esses jovens na época, decidiram passar 3 anos sem se alimentar daqueles alimentos que iam para a mesa do rei, inclusive do vinho. Aqui nós vemos já os resultados de uma pessoa que tem convicção. Uma pessoa que vive por convicção e não por motivação, e menos ainda por medo, por receio, por ameaças. Quem teria ficado 3 anos sem comer daquelas melhores comidas e sem beber o vinho, qualquer bebida, porque eles se alimentavam de legumes e bebiam água? Não seria agora diferente nessa condição. Se eles não queriam
indiretamente adorar outros deuses pela comida que eles ingeririam, imagina se eles se dobrariam diante de outro Deus. Imagina se eles adorariam outro Deus. Nunca. Só que aí o que acontece? Às vezes a gente também é o tipo de pessoa que fala, ó, não vou mais fazer isso, não vou mais agir assim, não vou mais tomar essa atitude, não vou mais me colocar dessa maneira. Mas aí vem uma pressão, aí você corre risco de perder alguma coisa. Do que eles corriam risco de perder aqui, gente? O que eles estavam correndo risco de perder aqui? A vida. Não era perder o crachá, o cargo, perder ali alguns benefícios que a empresa dá. Perder o entretenimento de poder ir até tal lugar, não. Aqui eles estavam correndo o risco de perder a vida, sendo queimados numa fornalha extraordinariamente em chamas. Só que aqui sai o que está dentro da pessoa, qual é a convicção dela. E quando eles ouviram o decreto, ouviram bem, sabiam o que estava acontecendo, não tocaram os instrumentos, eles não se prostraram. Porque eles sabiam, não, Deus não vai se agradar que a gente se prostre em adoração a outro Deus. Esse pensamento tinha que ser o suficiente. Ele tinha que ser o bastante para qualquer um de nós que tivesse ele, ó, eu sei que Deus não vai se agradar disso. Mudar qualquer atitude, qualquer postura, mudar qualquer situação na vida da gente. Como foi para eles? Deus não quer que eu me prostre diante de estátua nenhuma. Deus não quer que eu me prostre diante de outros deuses. Ah, mas você pode morrer. Não importa, eu fico com a minha convicção. E não me deixo levar, não me deixo conduzir pelo meu medo. Ah, mas se eu não me prostrar eu posso morrer. Ah, mas eu posso perder isso. Ninguém perde em Deus. Veja a frase, quando o Nabucodonosor chamou eles, para confirmar que realmente estava acontecendo aquilo que ele ouviu que estaria acontecendo, o Nabucodonosor nem terceirizou como ele costumava fazer, mandando o chefe da guarda, o comandante do exército, mandando um arauto, uma pessoa de elevada função. Ele mesmo quis confirmar, ele não acreditou quando falaram para ele, ó, aqueles 3 jovens que você colocou aí você encarregou da província da Babilônia, que era a mesma província que ele ficava, ele não acreditou. Meu Deus, eu não acredito que eles não se curvaram. Para o Nabucodonosor era algo simples. Como tem gente que se deixa enganar por esse tipo de ideia, de pensamento. Não é só me prostrar. Não é só fazer tal coisa. Não é só para não ter problema com tal pessoa. Não é só para poder estar em tal lugar. Não é só para poder comprar. Não, é só nesse momento. Não se trata de quanto tempo, não se trata de quanto custa, não se trata do tamanho do que está do outro lado, se trata das tuas convicções de vida. E convicção você tem ou você não tem. No caso deles, eles tinham. Tanto tinham convicção, que quando tocaram esses instrumentos todos,
eles não se curvaram. E veja que isso ficou claro para quem estava perto, porque eles foram vistos. Eles não disfarçaram de maneira que ninguém visse, ou fosse por um canto, ou por um lugar que ninguém os estaria vendo. Não, do jeito que eles estavam lá, eles ficaram, em pés. Não se submeteram nem por alguns instantes. Então chegou ao rei aquela notícia e o rei quis saber, peraí, eu estou sabendo aqui que vocês estão se negando a se prostrar, a adorar os meus deuses, eu vou mandar tocar de novo tudo aqui, só por causa de vocês. Vou pegar a banda inteira aqui e vai tocar de novo, igual fez da primeira vez. E, ai, se vocês não se prostrarem agora, eu estou vendo. Agora, sabe aquela ideia? O Nabucodonosor quis dizer o seguinte, talvez vocês não imaginaram que isso chegaria em mim. Talvez vocês não contavam que isso ia chegar até mim. Mim quem? O homem mais poderoso da terra, o rei. Talvez vocês fizeram pensando, ninguém vai ver, ele nem está aí com isso, ele não está atrás disso. Eu estou aqui olhando agora. Então agora vocês não façam, agora vocês não cometam um erro desse de novo. Diga quem erra. Primeiro, erra com Deus. Se você não errar com Deus, você não erra. Ainda que tenha alguém diante de você dizendo assim, você está errado. Fulano, você está errado. Quantas vezes que a gente já ouviu de alguém, ou não é verdade? Alguém dizendo, você está errado, você não estava. Fulano, você está errado. Fulano, você está errado. Não. Realmente eu estou errado quando eu erro diante de Deus. Para o Nabucodonosor, eles se preocupariam em não causar uma má atuação diante do rei. Ou seja, eu vou dar uma chance porque aqui na minha frente eles não vão fazer isso. O Nabucodonosor tinha certeza. Ele tanto tinha certeza que quando ele terminou de falar, e os 3 jovens disseram, rei, o senhor viva para sempre mesmo, né? Nós estamos aqui para te servir, mas o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar, ele nos livrará da tua mão. Mas se ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar. Aqui a gente vê que o Nabucodonosor estava certo que aquilo, ele não ia viver aquele desaforo. Porque quando eles disseram isso, a Bíblia diz que ele ficou desfigurado. De tanta ira, de tão enfurecido que ele ficou desfigurado. O rosto dele está escrito que ficou desfigurado. Sabe a pessoa assim que ela não acredita que ela está sendo, na visão dele, desrespeitado daquele tanto? Pois ele não quis nem saber o que eles falaram e mandou todo mundo tocar de novo a banda. Toca de novo tudo aí. Tocaram e eles não se prostraram. Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Pegou os homens mais fortes, olha bem, né? Agora eu vou mostrar o quanto que eu tenho poder, o quanto que eu sou autoritário, o quanto que eu mando em você, o quanto que eu vou afetar a sua vida, que você podia ter sido inteligente, você podia ter tido uma atitude melhor, e você podia ter se submetido. Lembra, você não erra quando você não erra com Deus. O Nabucodonosor, ele acreditava que ele definia a vida das pessoas. Que ele alterava para o bem ou para o mal, que ele podia prejudicar, matar, que ele podia acabar com eles. Então agora vocês vão ver, vocês me desrespeitaram. Eu dei uma chance para vocês, olha como é que vocês aproveitaram. Mandou os mais fortes do reino dele lançar os homens. Pois Deus, ele é tão poderoso,
que se aqueles homens não tivessem morrido, alguém podia dizer que não foi aumentada a fornalha. Você está entendendo? Mas os homens mais fortes, que nem foram jogados, só de se aproximarem, já morreram. Porque era tão pesada a chama, que a chama atingiu aqueles homens. Ou seja, as chamas deviam sair de dentro da fornalha, de tanto combustível que jogaram lá dentro. Mas, aqueles 3 jovens foram lançados, caíram lá no meio da fornalha, e com eles não aconteceu nada. Como você vê depois eles terem saído, e terem confirmado até no cabelo deles, que nem cheiro de fumaça havia neles. Por quê? Porque o que eles fizeram para Deus, eles receberam depois a recompensa, em forma de proteção de Deus, em forma do cuidado de Deus. Para eles, aquela fornalha, aquela chama que tinha dentro da fornalha, é como se fosse um vento. Não queimou, não trouxe cheiro de fumaça, não chamuscou um fio de cabelo, está escrito. Por quê? Porque Deus se agradou deles. Porque Deus se agradou da convicção que os levou até aquele ponto. E eles foram longe demais. E Deus não os desampararia. Porque eles não foram longe demais como tantas vezes a gente já foi, na mentira, no pecado, no egoísmo, na preguiça. Eles foram longe demais na fé, obedecendo a Deus, pagando o preço por estar com o Senhor. Eles foram longe demais em não se submeterem a nenhuma ameaça, nenhuma ordem, nenhuma segunda ordem vinda do homem mais importante da terra, que era o Nabucodonosor. Rei, não vamos nos submeter. O senhor pode tocar os instrumentos, como se o senhor não tocar não vai mudar nada. E tem gente que vive algo desse tipo, e que está aí, qualquer pressão, qualquer situação já faz a pessoa, já não quis ofender não, volta atrás. Já está fazendo o que sabe que não deve fazer. Está se rendendo a dinheiro, a favor de homem, a aprovação humana. Quantos que pouca coisa que acontece no trabalho, dentro de casa, uma situação emocional, que alguém faz aquela chantagem emocional, se você não fizer isso comigo, se você não fizer assim, é igual aquela história que alguns maridos tolos, falam para a esposa, e aí a admiração que a esposa, às vezes, tinha pouco pelo marido, perde-se ainda mais. A mulher que tem marido, fica com o marido e continua vindo à igreja, o espertalhão devia saber, se ela está indo na igreja, parte do que ela faz lá é buscar por mim também. É buscar pela minha casa, buscar pela minha família, é orar para que Deus abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, abençoe meus filhos, abençoe o meu casamento com ela. Mas quantos, que a mulher começa, tem homem também que vive isso, mas a maioria é mulher que vive, chega em casa um determinado dia, o marido, se não dá mais. Você vai ter que escolher, ou eu, ou Jesus. Ei, se esse cara fosse realmente esperto, ele ia pegar e não ia nem dar o passo para a mulher dele ir para a igreja, ia pagar o Uber, vai de Uber minha filha, vai.
Vai com o meu carro. Eu vou te levar lá. Atitude tola. Tem mulher também que faz isso, você vai ter que escolher. Ou eu ou Jesus. E o cara lá orando pela família, pela casa, buscando a Deus. Vai ter que escolher. Ou um ou outro. Aí aquela pessoa, aquele cônjuge, né? Ô Senhor, me ajuda, né? Porque se não tivesse algumas palavras, né? Já tinha escolhido antes de ele me fazer a pergunta, antes de me fazer essa pergunta estúpida, é uma pergunta estúpida. Isso por que muitas vezes que acontece? Insegurança, ciúme, dedução, julgamento. Uma vez um homem veio, teve essa... Não tem que tirar, ele foi corajoso. Hoje a bispa ainda falava de alguém que nem corajoso é, né? Que sai criticando a igreja em fórum de Google, de rede social. Esse ainda pelo menos veio. E perguntou para mim, né? Eu atendi a esposa dele. Falou assim, que tanta minha mulher fica aqui na igreja? Eu queria que vocês me explicassem, que tanto que a minha mulher fica na igreja? Falei, eu não sei o que o senhor considera tanto, né? Mas, se os momentos que ela está aqui, o senhor quer saber o que ela faz aqui? Eu disse, isso aí. Ele falou, para mim 2 horas é muito, 3 horas, se fosse hoje, hein? Pensou? Tem uns cultos aqui que, né? Começa às 9, termina às 5 da tarde, então hoje tinha morrido já esse bendito, né? O que tanto a minha mulher faz aqui dentro da igreja? Fala, parte, ela está ouvindo a palavra. Está na reunião, né? O senhor deve já ter visto como é que é. Alguém fala, outros escutam, depois oram todo mundo. Mas tem horário que ela vem que não tem culto, que eu já vi. Falei, então, esses horários que ela vem que não tem culto, são os horários que ela vem tentar equilibrar as bobagens que o senhor faz e não busca a ajuda de ninguém. Falei assim, seria melhor que o senhor viesse no lugar dela, porque seria direto, igual o senhor está vindo agora. Falei, tem bobagens que o senhor faz com seus filhos, o senhor desconstrói, ela constrói. Tem bobagens que o senhor faz com o seu dinheiro, né? O senhor desconstrói, ela constrói. Tem bobagens que o senhor faz com os parentes. Ela é humilde. Primeira vez que ela chegou aqui, ela disse, eu não sou inteligente, eu não sou uma pessoa que sabe muito das coisas, mas eu quero acertar. Eu disse assim, admirável a humildade e a sabedoria da sua esposa. Falei, inclusive hoje, se a sua casa... Aconteceu isso, não aconteceu? Sim. Aconteceu tal coisa também, não aconteceu? Sim. Eu falei, graças a ela. Não. Eu falei, quanto tempo o senhor tentou isso? Tantos anos. Eu falei, o senhor acha que agora aconteceu? Graças ao Senhor mesmo. Que sempre fez do mesmo jeito, da mesma forma, tentou, foi lá, ralou, deu o que tinha, e nada. Agora, ela está há meses buscando em Deus, orando, alguns dias vindo todo dia, buscando, ficando horários aqui que o senhor está achando ruim, agora acontece, não tem nada a ver. E assim a gente vai mostrando. Depois esse senhor, esse homem, né, igual Paulo, caiu as escamas que estavam nos olhos dele, veio com ela para a igreja, buscou a Deus, enfim, seguiu a família. Mas já imaginou se essa mulher tivesse cedido nessa, ou Jesus ou eu? Se ela tivesse largado de Jesus e ficado só com o marido, eles não teriam nem ficado juntos. Eles não teriam continuado. Porque quando ela chegou, ela já não aguentava mais a vida. E na igreja, quando a pessoa vem com essa ideia, que a gente fala, não vai romper com isso não. Não é esse o tipo de decisão que você precisa fazer na sua vida, são outros.
Não se trata dessa cisão com relação a uma pessoa, se trata com relação a você. Eles aqui, os jovens, eles sabiam o que eles não deviam fazer. E eles não fizeram. Eles não se submeteram ao decreto, à lei, aos abusos do poder, da autoridade do Nabucodonosor, mas eles se submetiam a Deus. Eles eram de oração, eles eram separados, eles viviam em jejum, e por isso que eles viveram algo tão maravilhoso. O Nabucodonosor lançou 3 na fornalha. Poucos minutos depois ele olhou e viu 4. Ele viu um 4º homem que tinha aparência de deuses, filho de deuses, na fornalha. Ele viu aquilo e ficou assim, maravilhado. Que isso? E ali ele caiu em si. Eles estão vivendo o sobrenatural. Quem é que vai viver o sobrenatural esse ano? Quem pagar o preço para o sobrenatural. A pessoa que não vai mais viver por motivações, por situações que estão fora dela, mas a pessoa que vai ter dentro dela essa convicção do relacionamento que ela tem com Deus, da intimidade que ela tem com Deus, e não vai aceitar que nenhuma pessoa, que nenhuma lei, que nenhuma imposição, que agradar alguém interfira nessa intimidade e nesse relacionamento que ela tem com Deus. Você está entendendo? Se você é uma pessoa que você muda qualquer coisa, aliás, se você é uma pessoa que ainda muda o teu relacionamento com Deus por qualquer coisa, então você não tem um relacionamento com Deus. Você ainda conhece Deus de ouvir falar. Você conhece Deus assim pela Bíblia, você conhece Deus porque é pregado, o barulho que você ouve, o som, você sabe falar, repetir. Igual o papagaio. Papagaio não repete coisas? Se você falar perto do papagaio, Deus salva, não vai? Deus salva. Não vai ser assim ou não? Ele sabe o que quer dizer isso? Não. Então tem gente ainda na igreja que está assim. Ele repete, ele tem a camiseta, ele tem o adesivo no carro, na porta da casa, tem agenda, tem expressões características de crente, mas ele não tem convicção ainda. Então eu digo para você, comece a investir agora, porque talvez até hoje essa palavra não tinha entrado em você, você não estava trabalhando com a força que você tem para se separar no que você já pode. A palavra está sendo pregada, Daniel 1:8, todo dia praticamente. Mas você ainda não tinha se separado, você estava pensando, mas em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai ser extraordinária, e aí eu vou mostrar o quanto que eu sou separado. Não, você começa agora. Você começa agora já. Com esse tipo de postura, com esse tipo de atitude. E aí isso vai crescendo dentro de você. Isso vai acontecendo dentro de você. Porque a Bíblia diz que nós nos voltamos para Deus, e aí Deus, o que acontece, gente? Se volta para nós. Então tem gente que Deus ainda não se voltou para ela, porque ele não se voltou para Deus. A pessoa está esperando acontecerem coisas, quando é Deus que está esperando você tomar uma decisão. E quando você toma uma decisão, você abre mão de outras opções que você tinha, para ficar com aquela que é a melhor para você. E foi o que eles fizeram de novo, porque lá atrás foi com os legumes, a água, quando eles se privaram do vinho, de todas as finas iguarias, e agora foi correndo o risco de morte, não se prostrando,
para não se contaminar de novo com outros deuses, com a idolatria. Eu não sei o que é que está vindo ou está já acontecendo na sua vida. Se é a idolatria, descaradamente, se é uma situação que está confrontando a sua fé, se é algo que está aí abalando você para tirar de dentro, que está aí realmente firme dentro de você, mas eu digo para você, não hesite mais em começar. Se você não começou, começa hoje, começa agora a pagar os preços que você já sabe e que já entendeu que Deus quer que você pague. Se você tem pago esses preços, vem pagando esses preços, e agora você está diante de uma situação extrema, escolha Deus. Porque quem escolhe Deus vai ter a companhia, a presença e o resultado da proteção do quarto homem da fornalha. Isso não é uma coisa do passado, que ficou no passado, que nunca mais vai se repetir. Hoje já tem pessoas vivendo milagres assim. Gente que tem se negado a rejeitar o nome do Senhor, e que tem sido livrada e promovida por Deus, porque eles não só foram livrados por Deus, mas depois eles foram promovidos pelo próprio Nabucodonosor, que ficou desfigurado quando foi desrespeitado por aqueles mesmos homens. Então não fica apreensivo, com medo, porque o fulano, agora o que ele pode fazer? Ele pode fazer o que Deus permitir que ele faça. Tal pessoa pode ir até onde Deus deixar ela ir. Pode tomar decisões que afetem a sua vida até um ponto. Mas não são as pessoas que definem a nossa vida. Quem define a nossa vida é Deus. E Deus está definindo a vida de cada um de nós pelas convicções que nós temos seguido. Se as suas convicções são baixas, se elas têm valores baixos, se são as mesmas de sempre, dinheiro, fama, imagem, bem-estar, autopreservação, então você não está no lugar que Deus queria. Agora, se as tuas decisões, elas têm a ver com Deus, não com uma promoção de Deus, não com alguma coisa até que Deus esteja te dando, não, mas com uma decisão por Deus. Não, isso aqui eu deixo claro que eu sirvo a Deus. Eu não divido a glória dele com ninguém. Eu não vou fazer concessões só para passar por uma situação, para ficar bem com alguém, não. Eu vou tomar a decisão por Deus, pelo Deus que eu acredito, pelo Deus que eu quero comigo, que é em comunhão, que eu quero caminhar com Ele, que eu quero andar junto com Ele, eu não quero ir em lugar nenhum. Se eu tenho que ficar aqui agora, trabalhando na província, eu quero Deus comigo. Mas, entre ficar aqui, no melhor lugar do mundo, no ar-condicionado, ou ir para a fornalha com Deus, se for para eu ficar aqui sozinho e ir para a fornalha com Deus, eu quero ir para a fornalha com Deus. Na verdade, o que foi visto dentro da fornalha com o fogo, é o que aqueles jovens tinham no dia a dia deles. Está entendendo? O Nabucodonosor viu o quarto homem no fogo. Mas aquele quarto homem estava com aqueles 3 jovens no dia a dia. Por isso, quando uma pessoa quando ela sabe que ela está com Deus, ela não vai tirar de Deus para colocar para alguém, para fazer para alguém, para ceder para alguém. Ela vai se manter com Deus. Ou você está achando que o quarto homem só, digamos, dançou com eles lá dentro da fornalha? Eles não viviam para viver aquela experiência na fornalha. Eles viviam suas experiências diariamente.
E essa é a diferença de quem vive por convicção. De quem sabe, eu estou no lugar certo. Eu estou tendo a atitude certa, eu estou fazendo a coisa certa. Da minha boca está saindo a palavra certa. Que é o que Deus espera de mim. Que é o que Deus espera de cada um. Eles disseram não para o Nabucodonosor e era exatamente o que Deus esperava deles. E quando você está dizendo não para um monte de coisas, você está dizendo um sim bem grande para Deus. Eu quero é o Senhor. Na minha vida eu quero andar com o Senhor. Aqui na minha casa eu quero o Senhor, eu quero no meu carro o Senhor, eu quero trabalhar com o Senhor. Eu não quero trabalhar num lugar que tem o melhor salário apenas, que tem a melhor fama, a empresa mais bem pontuada. Não, eu quero onde o Senhor vai estar. Se o Senhor não vai estar comigo em algum lugar, então eu nem quero ir. Eu não quero ficar aqui com esse cargo, esse título, se o Senhor não estiver comigo. Então, se eu tiver que ficar em pé aqui e não me curvar, ainda que seja por alguns minutos, eu vou ficar em pé e vou correr o risco que eu tiver que correr. E só vive assim quem vive por convicção. Que é o que nós não podemos mais perder tempo. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. A nossa decisão tem que ser por sermos pessoas de convicção. E não pessoas de momento. Não pessoas que ora querem uma coisa, ora querem outra. Não pessoas que ora defendem um valor, daqui a pouco está defendendo outro. Os nossos valores têm que ser os valores do reino. A nossa visão tem que estar alinhada à visão do Senhor. Para nossa mente também ser a mente de Cristo. E a nossa vida ser segundo a sua vontade. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Se você é uma pessoa que tem cedido a padrões, ao sistema, o sistema por si não é um problema. Quando ele não está sendo um instrumento do diabo. Por isso que a gente precisa de discernimento. Tem gente que ouve a palavra e já pensa, aí ó, tá vendo? Eu tenho que ser contra o prefeito, eu tenho que ser contra o governador, eu tenho que ser contra o presidente, eu tenho que ser contra isso, eu tenho que ser contra aquilo. Não! O governo, o sistema aqui no caso, era para levar as pessoas para pecarem. Tanto que o Nabucodonosor disse, eles se negam a adorar os meus deuses. Eles disseram, sim, é isso mesmo, meu Senhor. Nós nos negamos. Aqui a gente serve o Senhor como nossa profissão. A nossa missão aqui nessa terra é servir o Senhor, a pessoa que foi colocada à nossa frente. Mas não é porque o Senhor acredita em alguns deuses que a gente vai acreditar e adorá-los. Não, nós não vamos fazer isso. O Senhor quer um serviço da minha parte? Eu presto para o Senhor. O Senhor quer que eu interprete? Eu interpreto para o Senhor. O Senhor quer que eu conduza uma determinada área aqui da província? Eu conduzo. E Deus me dá sabedoria para eu fazer, ainda que o Senhor é um adorador de ídolos. Mas eu não vou adorar seus deuses. Eles são seus, eles não são meus. Eu tenho um Deus. E eu não me submeto às vontades do Senhor. E eles não se submeteram. A quem você tem se submetido? A quem você tem se rendido? Se prostrado, não se prostra diante de pessoas não. Ah, é para evitar um problema, você evita agora, lá na frente ele é maior ainda. Quem pode livrar como o Senhor? Se Deus não te livrar, você não está livre.
mais cedo ou mais tarde você vai voltar a ter a mesma situação, passar pela mesma questão e talvez sucumbir como você temeu que sucumbiria naquela primeira vez. Fala com Deus. Talvez você está começando esse ano e está fraco espiritualmente. Não está tendo força para orar. Eu tenho pego gente esses dias que tem dito isso para mim. Eu estou sem força para orar, eu sei que eu tenho que orar, não estou conseguindo orar. Olha, Deus falou comigo, eu no comecinho do ano, na virada, queimou o meu coração quando eu recebi essa palavra. Eu tive dentro de mim, esse vai ser o meu ano, Deus tem confirmado coisas no meu coração. E eu tenho ouvido, ora mais, se separa. Eu não consigo orar, eu não consigo levantar mais cedo para orar. Eu falei que eu ia vir à igreja pelo menos 3 vezes por semana. Eu não estou conseguindo vir. Eu não digo que tem que ser 3 vezes, que tem que ser 1, 3, 50. Eu estou dizendo que você se comprometeu de repente. A preguiça está te fazendo dobrar. A chantagem emocional de uma pessoa está te fazendo aí parar. Alguns vão dizer, não, eu fiquei doente, eu peguei essa gripe forte. Mal estou conseguindo levantar. Eu te perguntaria, quem não pegou? Você pegou? Ficou mal? Quem que não pegou? Tem gente que com essa mesma gripe não foi buscar Deus. Fez o culto e orou por quem estava ruim, e orou por quem estava doente. E levantou gente que estava ruim. Por quê? Porque é melhor do que você? Não, porque creu. Só por isso. Não é porque alguém é melhor que alguém, é porque alguém crê e paga o preço do que crê. Eu creio, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas eu creio. Não aceita que alguma coisa te pare mais não, porque se o diabo consegue te parar, ele não vai aceitar mais que você se mova. Uma hora ele te para por alguém, outra hora ele te para por uma gripe, outra hora ele te para por Covid, outra hora ele te para por qualquer coisa. Aí você pode dizer, não, mas a pessoa fica mal mesmo fisicamente. Fica, mas quando você determina já, dentro de você, quando você coloca algumas coisas no teu interior, até a doença se submete. Até a doença se submete. Isso não é meu, a Bíblia diz que se o corpo está doente, mas o espírito sustenta o corpo doente. Mas se o espírito de uma pessoa estiver abatido, quem que vai sustentar ele? Eu tenho visto gente que está mal, que está assim, se arrastando. Mas mesmo se arrastando, não deixou de se mover. Para Deus não. Se mover para orar, para buscar, para fazer mais. E até para estar na casa de Deus. Tem gente que não tem jeito. Mas tem gente que a única ponta de esperança que tem não deixa passar. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça agora, que eu vou orar por você. Eu quero que você receba essa oração agora, ao ponto que você vai adquirindo essa convicção, vai orando também comigo. Senhor meu Deus, eu peço agora, passa com o teu sangue sobre cada um que está aqui. Passa com o teu sangue, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés.
Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, repreendendo esse espírito de enfermidade, esse espírito do cansaço, do desânimo, das dores, das doenças que tem, meu Pai, assolado e atormentado o teu povo. Tem atormentado o ímpio também, Senhor. Tem atormentado o justo. Mas eu não aceito, meu Deus, igual aconteceu com esses aqui. Nós recebemos a doença que o ímpio recebe, está normal. Nós passarmos pelas dificuldades que o ímpio passa, normal. Nós enfrentarmos dificuldades como o ímpio enfrenta, normal. Mas nós perecemos, não, Senhor. E eu peço agora, levanta o teu povo pelo Espírito. Eu ordeno agora que todo demônio que se apossou da mente dessa pessoa, principalmente com o desânimo, que fez uso das dores do corpo, das sensações físicas, das limitações físicas, para amarrar a vida dessa pessoa, para manter essa pessoa numa espécie de uma coleira, para que qualquer limite que ela tente avançar, que ela se sinta acuada, que ela se sinta inútil, que ela não consiga, que ela tenha a sensação, eu não posso, eu não devo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, vai piorar. Demônio, eu te repreendo agora com essas mentiras, com essa sujeira, com essa amarração que você colocou, primeiro no físico, e agora nessa mente, nesse coração, com esses sentimentos, que alguns pensam, eu nunca mais vou voltar ao normal. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Pega todos esses pensamentos enganosos, mentirosos, e pega também essa doença, essa enfermidade, essa dor, esses sintomas que você tem potencializado, aumentado aí no corpo dessa pessoa, na cabeça, nos membros do corpo dela, no organismo dela, esse espírito dispensioso, para que todo o dinheiro dela vá para remédios, para que ela fique sem nada, sem saúde, sem esperança, sem dinheiro, sem ninguém perto dela. Eu te repreendo, demônio, eu te ordeno agora, onde você se alojou na vida dessa pessoa, no corpo dela, no organismo dela, na mente dela, esses pensamentos que estão tomados pelas mentiras, eu te ordeno agora em nome do Senhor Jesus, pega tudo aquilo que é seu, o que te pertence, mentiroso, e eu te ordeno agora, desaloje e sai em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora, levanta o teu povo, ora comigo e pede para Deus te levantar. Senhor, eu rejeito esse desânimo, eu rejeito agora esses sintomas, eu rejeito da minha vida essas mentiras, eu rejeito essas mentiras na minha mente, eu rejeito esse negativismo, eu rejeito essa opressão, eu rejeito. Senhor, eu peço, levanta o teu povo agora. Eu quero verdade na vida dessa pessoa, meu Pai. Levanta ela agora. Limpa, ajuda ela a limpar essa mente de todo esse desânimo, desse negativismo, desse pessimismo que fez ela se arrastar, se nivelar, meu Pai, no nível mais baixo que ela podia, e repetir só as expressões que o diabo lançou sobre a mente dela, enganando e mentindo todo o mal contra ela mesma. Senhor, levanta, eu te peço, levanta, Senhor, levanta pelo Espírito, levanta, restaura essa saúde, restaura essa mente, restaura agora esse espírito, para que essa pessoa não seja mais escravizada, que ela não seja mais dominada, que ela não viva mais essa vida subjugada, mas que o Senhor levante ela pelo teu Espírito Santo, e por decisões, meu Deus, do teu Espírito,
que decisões que vêm, que provêm da tua palavra, que aqui mesmo eu declaro já pela minha fé que ela sinta a diferença aqui dentro, da força, do ânimo, do poder, do renovo do Senhor sobre ela. Renova, Senhor. Eu peço que essa mente seja renovada, que esse corpo agora seja restaurado, que essa vida, meu Deus, seja não só encorajada. Eu não peço só encorajamento não, Senhor. Eu peço poder. Dá força a ela, para que aquilo que esses dias todos, esse ano ainda, ela não fez, por medo, apatia, intimidação, desânimo, e tudo isso por causa da incredulidade. Restaura essa fé, Senhor. Restaura agora a fé dessa pessoa, e declaro que a sua fé está restaurada, em nome de Jesus. Declara agora pela sua fé: minha fé está restaurada em nome de Jesus. A minha fé está restaurada, e o meu corpo está restaurado, a minha mente está restaurada, o meu espírito está renovado. Senhor, eu vou resistir, eu vou ser o povo da resistência, eu vou me submeter, meu Deus, à tua direção e ao que vem do Senhor, mas não vou ser mais, Senhor, esse mandalete, que o que qualquer pessoa fala eu já me submeto. Não, eu vou me submeter ao Senhor, vou enfrentar os meus riscos, e eu quero ter comigo o quarto homem da fornalha no meu dia a dia. E se ele tiver que aparecer numa fornalha para o Nabucodonosor ver, que ele apareça, mas eu não abro mão dele estar comigo no meu dia a dia, na minha adoração diária, no louvor que sair da minha boca, das minhas obras, do meu trabalho, da minha conduta de vida, da atitude, da repetição de cada atitude minha, fazendo a tua vontade, não a minha, não a vontade da minha carne. Fortalece cada um, Senhor. Eu declaro libertação aqui agora, em nome de Jesus. Eu declaro que essa pessoa que entrou aqui hoje, se arrastando, que ela já está firme no Senhor. Ela não está firme em mim, na igreja, em alguma coisa, ela está firme no Senhor, para resistir ao mal, até o mal fugir dela, independente da maneira, da forma, com o nome, com o título que esse mal se apresentar. Eu declaro que o Senhor, meu Pai, abençoe cada um com essa força, com esse poder, para que cada um aqui resista ao mal, para que cada um, meu Deus, permaneça, prevaleça e veja a tua glória. Abençoa o teu povo, meu Pai. Eu declaro a tua bênção. Eu declaro que essa unção que o Senhor derramou hoje sobre cada um de nós, que seja recebida por cada um aqui, e que repercuta na vida de cada um, como repercutiu na vida desses 3 jovens, que estiveram, meu Deus, acompanhados do quarto, que é o Senhor. Que nós não venhamos sair em momento nenhum da tua companhia, da tua presença e da tua unção. É o que eu declaro e eu peço, em nome de Jesus. Amém.